né? Primeira pessoa. Aí nesse quadrinho nós temos as primeiras pessoas, né? A primeira pessoa do singular, que é o eu, e a primeira pessoa do plural, que é o nós. Ao lado representa a pessoa que fala. Então, tanto eu quanto nós, no discurso, representa a pessoa que fala. Ao lado nós temos segunda pessoa, o tu e o vós. O tu é a segunda pessoa do singular, como nós vimos ainda há pouco na folhinha, e o vós é a segunda pessoa do plural. Representa a pessoa com quem se fala. Eu até falei que nós utilizamos o você ou vocês no lugar desses dois pronomes, né? Aqui no Brasil, o mais usual é o você. Terceira pessoa, ele, ela, eles, elas. Mais um da 62 entrando na sala errada. Eu vou aceitar para poder avisar. Josias? Já saiu? Não estou vendo aqui. Acho que saiu, pessoal. Bom Tá, dia. bom. Oi, Josias, você entrou na sala errada. Ih, tio, eu entrei na sala errada, desculpa aí. Nada. Um monte de gente fez isso hoje, né, pessoal? Uhum. Será, tia, que alguém da 61 entrou na 62? Também entrou na sala da 62? É, não sei. Eu sei que o pessoal da 62 está entrando aqui. É a terceira pessoa. É. E aí, a terceira pessoa, ele ou ela, singular, eles ou elas, plural, representa a pessoa de quem ou algo de que se fala, né? Pode ser uma pessoa ou pode ser um objeto, enfim. Então tá aí bem representado, né? Bem explicado nos quadrinhos. E no número 1, diz assim: em relação aos personagens da HQ da página anterior, responda as questões a seguir. Letra A: qual personagem inicia a conversa? Leloca. 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 Por isso foi utilizado qual pronome lá? Eu. Eu. Porque Eu. Leloca é a primeira pessoa do discurso, a pessoa que fala, ela que inicia o diálogo. Letra B, com quem ela fala? Com a sua filha. Com a mãe Sua dela. mãe? Com a mãe dela. Sobre quem elas estão falando? Júnior. O irmão dela. Tia, travou. Então aí é como se fosse assim, letra A. Leloca, eu, né, a pessoa que inicia o diálogo, a conversa, com quem ela fala, a mãe, que é representada pelo pronome tu ou você, né? E com quem, sobre quem elas estão falando, o irmão ali entraria no pronome ele, né? O que nós acabamos de ver aí no quadrinho. Eu representa a pessoa que fala, tu, ou aliás, eu ou nós, né? Depende. Representa a pessoa que fala, tu ou vós representa a pessoa com quem se fala, ele ou ela, eles ou elas representa a pessoa de quem se fala ou algo de que se fala, né? Agora vamos ver aí, embaixo do quadrinho, o número 2. Substitua as expressões em destaque por um pronome pessoal. A mesma coisa que eu fiz naquela folhinha, naqueles exemplos. Meu irmão e meu pai foram ao mercado.
Qual o pronome que eu posso utilizar aí para substituir meu irmão e meu pai? Eles. Eles. Eles, né? Como nós vimos, o pronome ele também varia de acordo com o gênero e o número do substantivo. Como aí são duas pessoas do gênero masculino, o pronome utilizado foi eles. Reparem que agora na letra B aparece o pronome eu. Então alguém está falando. Nós. Eu Nós e as não temos aula meninas de língua não temos aula de língua inglesa amanhã. Nós. Nós. Nós, porque é mais de uma pessoa e porque uma das pessoas está falando. Eu e as meninas. Então, nós. Primeira pessoa do Tá plural. certo, porque amanhã a gente não tem aula de língua inglesa. Fala mais alto, Paulo Vitor, não consegui te ouvir. Está certa essa frase, porque amanhã a gente não tem aula de língua inglesa. Ah, tá. É só na quinta. Letra C. Meu irmão comprou os pães que eu pedi? E aí, meu irmão, podemos trocar por Ele comprou os pães que eu pedi. ele. Letra D. Leloca é uma cobrinha muito engraçada. Ela é uma cobrinha Ela é muito. uma cobrinha muito engraçada. Exatamente, muito bem. Nessa página também temos um conceito, né, sobre pronomes pessoais. São os pronomes que substituem os substantivos e identificam as pessoas envolvidas no discurso, ou seja, quem fala, com quem se fala e de quem ou do que se fala. Ah, tia, a senhora pediu um negócio lá? Ainda nem vi, Paulo Vitor, nem entrei no Zap ainda, só entrei para clicar no link da aula. Agora, pessoal, deixa eu ver aqui. Na página 48, nós temos um outro quadro, agora falando dos pronomes pessoais, do caso reto e do caso oblíquo. Tem aí os A senhora tem irmã? oblíquos também. Oi? A senhora tem irmã? Irmão ou irmã? Fiz o quê? A senhora tem irmão ou irmã? Ah, não tenho, sou filha única. Também sou filha única. Fala, Breno. Breno? Vendo? Acho que Ele falou que não vai falar nada não, porque eu não tenho pai dele. Ah, tá. Postou. Então, a página 48. Os pronomes pessoais são classificados como retos, os que acabamos de ver, eu, tu, ele, nós, vós, eles, e oblíquos. Veja abaixo. Eu ia colocar os oblíquos aqui numa folha agora, mas eu acho que está bem explicadinho aí nesse quadro, né? Então, vamos acompanhar aí na página 48. Pronomes pessoais. Aí nós temos pessoas do discurso, como eu falei, são 3. Primeira pessoa, singular e plural. Segunda pessoa, singular e plural. Terceira pessoa, singular e plural. Aí nós temos os pronomes retos. Primeira pessoa, singular e plural. O eu, no singular, o nós, no plural. Segunda pessoa, singular, tu, plural, vós. Terceira pessoa, singular, ele ou ela, plural, eles ou elas. Agora nós vamos ver os oblíquos, tá? Seguindo aí as pessoas do discurso e o número, se é singular ou plural. Os pronomes oblíquos referentes à primeira pessoa são quais? Hein, pessoal? Vocês estão acompanhando aí? Pode repetir. Eu tô na página reta e oblíquo.
Então, quais são os pronomes oblíquos de primeira pessoa do singular? Ah, tá. Mim comigo. Mim comigo. Mim, comigo. Comigo. Tá? Conosco. Quais são os pronomes oblíquos de primeira pessoa do plural? Nós, conosco. Nós, conosco. Reparem, a diferença na pronúncia e também na escrita. A primeira pessoa do plural dos pronomes pessoais do caso reto é nós. A pronúncia do O é aberta, nós. E ele recebe o acento agudo. Já a primeira pessoa do plural dos oblíquos é nos. Nos. Agora a pronúncia do O, reparem, é fechada e não há o acento agudo. Nos. Nos conosco. Agora vamos ver a segunda pessoa do singular nos pronomes oblíquos. Quais são? Ti contigo. Ti contigo. Reparem, o tu, que começa com T, é a segunda pessoa do singular do caso reto. Ti contigo, segunda pessoa do caso oblíquo. Do singular do caso. Quais são os pronomes oblíquos de segunda pessoa do plural? Voz com voz. Voz convosco. Não é voz, não. É A voz. mesma coisa que eu falei do pronome nós. Nesse oblíquo não recebe o acento. Exatamente. O oblíquo nós vamos pronunciar o fechado. Voz. Tipo o com acento agudo, mas não recebe. Sem acento e o O fechado. Voz. Nos pronomes pessoais é voz. Voz. Então, voz convosco. Agora vamos à terceira pessoa dos pronomes oblíquos. Terceira pessoa do singular. Tem vários pronomes aí. Quais são? O alê se consigo. O, alê, se consigo. E a terceira pessoa do Isso aqui é plural? pra caramba de lembrar, né, tia? Pois, As, se consigo. Reparem que no O, no A e no Lê, nós só acrescentamos o S, né? Para formar o plural. E as outras palavrinhas são invariáveis. Fala, Juliana. Eu gravei os pronomes oblíquos porque a tia Janete, professora do ano passado, ela fez uma musiquinha. Exatamente. Um dia desses, eu até comentei com a turma 71, eu estava explicando preposição. Aí eu falei assim, vocês não lembram das preposições? Não lembro, não. Eu falei, mas quem foi aluno de tia Janete deve lembrar, porque ela sempre faz musiquinhas, né, para facilitar o aprendizado. Enfim, eles não lembravam. Pode ser que ela tenha falado aí dos pronomes, enfim, né? Juliana falou que tem uma musiquinha aí que ela lembra. E através dessa música ficou fácil de decorar, né, Juliana? ano passado eu fiz uma música no meu antigo colégio, mas eu não lembro. Então, ó, embaixo do quadrinho está assim: os pronomes pessoais retos são aqueles que exercem a função de sujeito ou predicativo do sujeito em uma oração. Enfim, sujeito é matéria de sexto ano, mas é lá bem pro finalzinho, lá para novembro. Mas eu vou falar aqui de maneira breve e objetiva. O sujeito é o ser sobre o qual se diz algo numa oração. É o ser que pratica uma ação. Então, aí na frase, eu vou para a praia no verão. Eu é o sujeito da frase, pronome pessoal reto funcionando como sujeito, como foi dito aí em cima. Nessa oração, o pronome eu exerce a função de sujeito da forma verbal vou. Agora, a explicação dos oblíquos. Os pronomes pessoais oblíquos são aqueles que exercem a função de complemento. Complemento verbal não é matéria de sexto ano, é matéria de sétimo. Mas tem uma frase aí, eu vou falar para vocês. Ela nos ouvirá quando lhe contarmos a verdade.
A função desses dois pronomes oblíquos aí não é a de sujeito, não é a de praticar uma ação, e sim de complementar o verbo, o sentido do verbo. Tanto que os dois aparecem ao lado de verbos. Olha lá. Nos ouvirá e lhe contarmos. Então, eles têm a função de complemento verbal, que é uma matéria que vocês vão conhecer mais adiante. E aí, ó, nessa oração que eu acabei de falar, os pronomes nos e lhe exercem a função de complemento das formas verbais ouvirá e contarmos. Vamos, antes de passar para essa explicação da formação dos pronomes pessoais oblíquos, alguém faz uma frase aí para mim com um pronome oblíquo de primeira pessoa do singular. Tá bom. Você vem comigo? Você vem comigo? Comigo refere-se à pessoa que fala. Pronome oblíquo. Agora, uma frase com um pronome oblíquo. É só seguir aí no quadrinho, pessoal. Um pronome oblíquo de segunda pessoa do singular. Eu irei contigo. Eu irei contigo. Agora com terceira pessoa do singular. Não tem como falar assim, eu não consigo, porque eu sei que pode replicar aqui. Como? Esse modo aqui de conseguir é de falar eles ou elas, que não é o modo que eu consigo virar. Ó, reparem, pessoal. Muita gente pode pensar assim. Esse o e Os esse meninos a, irão. os e as que aparecem na terceira pessoa dos pronomes oblíquos, eles não podem ser confundidos com artigos. E aí? Aqui Nós temos os artigos definidos. rapidinho. Os meninos irão. Não tá certo. Por quê? É o que eu tô falando aqui. O, a, os e as. No sentido que você botou é de artigo. Oi? No sentido que Paulo Vitor botou é de artigo, porque ele botou antes do... Do substantivo. Isso. Exatamente. Então, pessoal, vamos prestar atenção nisso aqui. Existem os pronomes oblíquos o, a, os, as, assim como existe a preposição a É e tipo também os artigos definidos. Oi? pergunte-o. Isso. Então, qual é a diferença? Deixa eu pegar uma folha aqui. Qual é a diferença entre um e outro para a gente não confundir artigo com pronome oblíquo? No caso, os artigos definidos, o a, os, as, com os pronomes oblíquos. Vamos lá. Os artigos vêm antes do substantivo? Exatamente. Uma das características para nós diferenciarmos é que quando é artigo, ele vem ao lado de quem? Do substantivo. Uhum. Então, por exemplo, o menino saiu. Esse o, eu já sei que não é pronome. Por quê? Porque acompanha o substantivo menino. Então, esse o é artigo. Uhum. Agora, nessa frase aqui, ó. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu pensar aqui. Vou colocar com o o também. Aqui, eu vou colocar mais de uma. Nem coloquei uma frase, só mesmo para vocês. Como eu acabei de... Meu Deus do céu, já é a terceira vez que esse celular... Caramba, a tia do que ela falou é uma cena do filme. Tipo assim, falando, já é a terceira vez.
Como eu acabei de ler ainda agora, os pronomes pessoais do caso oblíquo, eles exercem a função de complemento verbal. Mesmo que vocês não saibam a fundo o que é complemento verbal, porque é uma matéria de 7º ano, pelo próprio nome, pelos exemplos que nós vimos aqui, dá para ter uma noção. Uhum. Complemento vem de quê? De complementar, não é isso? Aham. Verbal de Sim. verbo. Então, o pronome oblíquo, ele vai complementar o sentido de um verbo. Ele vai estar ali pertinho de um verbo. Então, essa também é uma maneira de diferenciar. O artigo vai estar ao lado de substantivo. O pronome oblíquo vai estar ao lado de verbo. Então, por exemplo, eu quero dizer que perdi o meu chaveiro. Para não repetir a palavra chaveiro novamente na frase, eu digo assim, ó. Eu perdi. Perdi-o. Perdi-o. Ah, vai, então vai depois. Tá? Eu não coloquei uma frase inteira, só para vocês terem uma noção. Esse o aqui, eu vou chamar de artigo ou de pronome oblíquo? Aí Pronome oblíquo. Pronome Pronome oblíquo. oblíquo. Por quê? Porque ele está ao lado de quem? tá do lado de De um um verbo. Vou Aham. colocar aqui, ó. Esse o, Pergunte a Caio, pergunte-o. pergunte-o. Sim. Ó, vou colocar aqui uma frase com artigo só para vocês perceberem a diferença. Até que eu falei, o menino saiu. Gente, Caiu de o novo? celular tá de novo. Eu não sei se eu seguro o celular. Deixa eu ver aqui a bateria. Eu vou falar qual foi o exemplo. A bateria tá em 86. Dá para tirar um pouquinho o carregador, Já? porque aí ele para de cair. Já, tia? Já, mas É daqui a pouco tá indo rapidinho de pra novo. descarregar, mas Oxi, ele carrega mais rápido do que descarrega, ou ele A descarrega mesma mais rápido velocidade do que que ele carrega, carrega? ele descarrega também. Ah, tá. Então, aqui, ó, para vocês perceberem a diferença, ó, perdi-o e o menino saiu. Eu utilizei o nas duas frases. Porém, na primeira, o é um pronome oblíquo, porque está ao lado de um verbo. e na Porque segunda com- é artigo. Isso. Porque completa o sentido do verbo perder. Já na frase de baixo, o menino saiu. Esse o é um artigo definido, porque vem ao lado de um substantivo, menino. Então, essa é a diferença. Tia, ganhei o Isso. presente. Isso aí. Por quê? Porque esse pronome, na verdade, quando eu digo assim, eu perdi ou então ganhei o, esse o ele está substituindo o nome na frase. Por isso que é pronome, porque a função do pronome é justamente substituir um nome, tá? Nessa frase aqui de baixo, o menino saiu, o não está substituindo nome algum. O está acompanhando o substantivo menino. Aham. Artigo definido. Já na frase de cima, eu coloquei como se fosse esse perdi-o, como se fosse parte de um contexto maior, de uma frase maior. Perdi o chaveiro, né? Tem que ser uma palavra no masculino. Perdi o chaveiro. Perdi-o, ou no caso, estaria substituindo chaveiro. Por ter a função de substituir e de completar um verbo, esse o aqui é um pronome oblíquo. Então, essa é a diferença. Se estiver complementando o verbo,
vai ser pronome. Se estiver ao lado de substantivo, vai ser artigo. Isso também com o a, com os, com as, tá? Agora nós temos... Oi? Com C, se. Já o se consigo não tem como confundir, porque não tem se e se nos artigos, né? Então, só os que poderiam mesmo confundir é o o a, o os e o as, que agora vocês já sabem, não tem como confundir. As funções são diferentes, né? E a palavra que aparece do lado do pronome e do substantivo e do artigo também são diferentes. Agora nós temos um quadro verde aí na página 48, escrito formação dos pronomes pessoais oblíquos. Vou precisar de folha aqui também. Ó, falando ainda dos pronomes o, a, os e as, quando eles são associados a verbos que terminam em R, S ou Z, esses pronomes vão assumir uma outra forma. O O vai virar lo. O A vai virar lá. O os vai virar lois. E o as vai virar lais. Ou seja, lolá, lois, lais. Então, voltando. Os pronomes oblíquos, o a, os as, quando associados a verbos que terminam em uma dessas três letrinhas, eu vou colocar um exemplo já aqui para vocês. Quando associados a verbos que terminam por R, S ou Z, esses pronomes assumirão as formas lo, lá, lois e lais. Nós vimos aqui ainda agora perdi o. Ficou o, porque a última letrinha ali de perdi é I, é uma vogal. Então, ok. Mas se a última letra for R, S ou Z, por exemplo, Ô tia, achei. Calma aí. Vou colocar aqui no papel. Peguei um exemplo aqui da minha cabeça mesmo, Ganhei o jogo. Ó. Eu coloquei assim. Tá dando para enxergar? Aham. Praticar. Praticar exercícios. Sim. Praticar Praticar exercícios. Eu quero substituir exercícios por um pronome. Exercícios é um substantivo masculino, né? O exercício, os exercícios, e que aparece no plural. Reparem. Então, eu preciso trocar por um pronome oblíquo também no masculino plural. Eu circulei esse R aqui, ó, porque eu acabei de dizer que quando o verbo terminar por R, S ou Z, a troca não será por o, a, os e as. Esses pronomes assumirão as formas lo, lá, lois e lais. Então, praticar exercícios vai ficar praticar lois.
tá? Entendi. O os virou lois. Por que que virou lois? Porque aqui o verbo termina em R, ó, praticar exercícios. Então, eu vou fazer uma substituição, vai ficar praticar, tiro esse R final, acentuo a sílaba mais forte, que é o K. Praticar, utilizo o hífen, tá, ó. E troco por lois, porque a palavra aqui em cima é masculino, masculina plural, né? Exercícios. Então, aqui, lois. Viu? Vou colocar um outro exemplo. Com R é mais fácil. Com Verdade. com Z, toda vez que eu coloco um exemplo com a letra Z sendo a última, os alunos ficam assim, meu Deus, isso existe, não está errado? Porque fica muito estranho, mas é o certo. Vou colocar aqui para vocês. Usei um exemplo com R, vou usar um exemplo com S e depois um exemplo com É Z. assim, né, tia? Forma gramatical. Professora, é Oi. porque é só botar o verbo no infinitivo, daí fica mais fácil. E assim, com R é mais comum. Agora, com Z, fica estranho quando a gente vai fazer essa substituição. Mas eu vou mostrar aqui um exemplo de cada, ó. Agora eu vou colocar com S, né? Verbos terminados em R, nós vimos aqui Tipo praticar. assim, estudar Agora as eu vou colocar um páginas. com S. Estudar-las, né? E Oi. também tem, tipo assim, estudar as páginas. Pode Isso. também ser estudar-las. Exatamente. Vou colocar esse aqui também Pode já ser já. também, vamos referir estudá-las. Oi? Paulo Vitor, você falou estudá-las? Estudar-las. Aí tem que cortar o R final. Eu vou mostrar mais exemplos aqui para vocês. É que eu ouvi Paulo Vitor falando estudar-las. É estudar sem o Lá. R, lais. Substituindo das páginas. Compramos balas. Legal. Vamos lá, agora um exemplo quando o pronome oblíquo vem associado a verbo que termina em S. Ó, faz uma sombra aqui. Compramos balas. Olha lá, compramos. Termina em S. Vamos prestar atenção aqui, pessoal. Ó, compramos balas. Circulei o S aqui para vocês perceberem. Agora eu quero substituir a palavra balas por um pronome. Como é que vai ficar essa substituição? Compramos-las? Compramos-las. Por quê? Fica estranho. Aqui vamos começar por balas, né? A palavra balas é um substantivo no feminino e no plural. Então, eu troco por qual pronome? Lais, tá? O as, que no caso aqui vira lais, né? Para seguir. Por que que vira lais? Porque agora eu estou diante de um verbo que termina em S. E é isso que vem dizendo ali no quadrinho verde. Quando os pronomes oblíquos o, a, os e as estiverem associados a verbos terminando em R, o primeiro exemplo que eu mostrei, S, que é o exemplo que nós estamos vendo agora, ou Z, essas formas assumirão lo, lá, los ou lais. Breno quer falar? Não. Então, aqui, balas, eu substituí por lais.
Agora, dando uma atenção aqui para o verbo, pessoal, reparem. Essas letrinhas finais, R, S ou Z, na hora de fazermos a substituição, essas letrinhas vão sumir. Ó, praticar exercícios, praticá-los. Eu tirei esse R, tá? A mesma coisa aqui com compramos. Compramos balas, ficou compramos lás. É estranho? Sou estranho? Sim, Aham. mas é o certo, tá? Então, ó, tirei o S daqui. Na hora de substituir, eu tirei o S, coloquei um hífen e fiz a substituição de balas pelo pronome oblíquo las. Compramos-las. Se vocês acharam estranho um exemplo com S, com Z, pior ainda, tá? Ai, meu Ó, Deus. preparem-se agora para o Z. O R é o mais comum, porque a gente utiliza muito Verbo com verbos no infinitivo. S. Oi? Alguém falou alguma coisa aí? Eu já usei tanta folha, tanta folha. Tá que eu não tô nem- acabando. Que já tá acabando. que eu não tô achando mais uma folha branca. Ah, achei. Professor, Oi. seu celular tá igual Velozes e Furiosos. Oi? Seu celular tá igual Velozes e Furiosos. Descarrega rápido e carrega rápido. É. Ao mesmo passo que ele carrega, rápido ele também descarrega. Eu gosto do meu celular, porque ele descarrega rápido. Descarrega devagar, mas descarrega rápido. Também. Ah, ótimo, perfeito. Perfeito. Vamos mais rapidinho, vou botar a discussão que ele tá. Porque eu tô aqui. Olha, agora vocês vão achar que eu estou louca, mas eu não estou, tá? Quem quiser conferir aí em alguma gramática ou então na Pesquisa no Google. eu não tô louca, não. Tanto que é muito difícil a gente encontrar esse registro em textos, né? Vocês vão ver isso aqui mais na explicação de gramáticas ou em textos muito formais, muito mesmo. Eu falei que ele carrega rápido? Ninguém fala dessa forma e nem escreve, né? Mas a escrita é assim mesmo, tá? Net. Professora, você tem certeza que eu vou ficar doida com isso? Vai achar que é loucura minha, Quem né? Na irá verdade. sair comigo? Quem irá falar Mas isso? eu tenho certeza do que estou falando, tá, pessoal? Vamos lá, ó. Certeza Então, eu absoluta? mostrei. Ó, Certeza absoluta? certeza absoluta. Tá bom. Então, ó, foi um exemplo aí com R, um exemplo com S, e agora um exemplo com Z, né? Olha lá. Então, Deixar vocês lerem. Fiz a tarefa, fila. Exatamente. Nossa, isso é muito estranho. fila de mercado? Fila, é? Que é isso? Não é fila Parece do separação mercado, de não, sílaba. hein? Gente, Não meu é fila Deus. do mercado. Tem Ô, um professor, hífen aí parece separação de separando. sílaba. Prestem atenção. Certeza que isso tá certo? É, tia, tenho certeza. Olhem Ô, esse professor. exemplo. Pessoal, oi. Parece separação de sílaba. Mas não é não. Olha lá. E a separação de sílabas de fila, né? Tá bom, entendi agora. Olha lá. Fiz a tarefa. Eu quero substituir a tarefa na frase para evitar a repetição por um pronome. A tarefa vem acompanhado de um verbo que termina por Z. E nós sabemos que qualquer verbo que termina... Quais são as letras? Com Z, R ou S. RSD. S ou D? R, S ou Z, os pronomes oblíquos
assumirão as formas lolá, lois ou lais. Então, aqui, ó, o verbo agora termina em Z. Fiz a tarefa. Na substituição, o que eu tenho que fazer? Cortar as letras finais, ou seja, retirar as letras finais, RS ou Z, acrescentar o hífen e fazer a substituição necessária. Então, fiz, eu retirei o Z, ficou fi. A palavra seguinte é a tarefa, a expressão a tarefa. A tarefa feminino singular, vou substituir por qual pronome? Lá. 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 Então, Ô, tia, fiz ou dever? É filo? se fosse o exercício, seria filo. Que isso, tia? Lá, E tá se for? substituindo quem? Você tá falando espanhol. Os exercícios seria filos. É, Como, Juliana? Fiz os exercícios. Os exercícios filos. que isso? Isso aí. Ô, tia, Professora, parece que você tá falando espanhol. Fila, tarefa. Parece, né? Aham. Professora, depois se eu for parar no hospício, a culpa é sua, tá? Não. A culpa é da gramática. Tem certeza que isso existe? Tenho, absoluta. ô, tia, tipo assim, fiz ali, né? Fiz o dever. Eli. Fi, Fiz o dever ali. filo. Elilo. Dever, filo. Fiz ele. Lá tá substituindo quem aqui, pessoal? Se eu perguntasse numa A prova. tarefa. A tarefa. A tarefa. A tarefa. Para relembrar aí que a função do pronome oblíquo é substituir, tá? Então lá substitui a tarefa. Tia, não poderia ser, tipo assim, é uma palavra mais legal em vez de ser fila? Oi? Não poderia ser, tipo assim, uma palavra diferente em vez de colocar fila? Fila, fila. Daqui a pouco aparece até fila. Vocês vão reparar que quando o verbo termina por R, é mais comum, né? Vou colocar aqui um outro exemplo com R. Olha só como é bem comum. Comer. Vou até pegar um exemplo que já parecido aí com o livro. Vir, comer, perguntar, Comi fruta. encontrar. Tem um monte. Isso. Ó, encontrar. Agora eu vou deixar vocês falarem a resposta. Só vou sublinhar aqui o termo que eu quero que vocês substituam. E vou circular a última letra do verbo para vocês me dizerem. Ó, agora o exemplo mais comum, tá? Encontrar os amigos. Encontrá-los. Encontrá-los. Exatamente. Como com R é bem mais comum, encontrar termina em R. Aqui é os amigos, plural masculino. Vai ficar encontrar los. Quais são as mudanças que eu tenho que fazer aqui? Vocês que vão me falar para eu escrever. Tirar o R. Tirar o R. E colocar botar acento no A. Isso. Botar o tracinho. E botar o los. Exatamente, falou certinho. Viu? Tirar o R, a primeira coisa. Botar o acento. O acento na sílaba mais forte. Que é a última. Isso. Colocar o hífen. Colocar o hífen. E botar o los. E fazer a substituição de os amigos para los. por los. Coloquei aqui, ó. Olha que simples. Agora com Z não é a mesma coisa, não. Pois é. Ó. Deve ficar bem mais bonitinho. Bem melhor, né? Pois é, filo.
É bem mais Vou pegar normal bem do que pertinho você. para vocês visualizarem, ó. Encontrar os amigos. Encontrar termina em R. Encontrar luz. E não acaba aí não, tá, pessoal? Dois alunos. Não acaba aí não. Né? Nós temos uma outra regra aí. Ó, ainda no quadrinho verde, formação dos pronomes pessoais oblíquos, no segundo parágrafo diz assim: quando os pronomes oblíquos o, a, os, as estão associados a verbos com desinências terminadas em em, ão e oin, assumem as formas no, na, nos e nas. Ou seja, quando esses pronomes virem ao lado de verbos com uma dessas terminações aí, eles assumirão uma outra forma. No, na, nos ou nas, tá? Então, aí nós já temos um exemplo, ó. Ajudem. Ajudem termina em em. Numa frase, se fosse ajudem, mais hoje, mais um nome no plural, masculino, ajudem os meninos. Ficaria como? Ajudem-nos. Vou colocar aqui numa folha, ó. Vamos achar uma folha aqui no meio a tantas escritas. Oi. Vamos ajudar os dois meninos. Oi? Vamos ajudar os dois meninos. Como é estranho. Isso tudo porque o meu notebook não colabora, né? Se ele colaborasse, Vai. eu não teria esse trabalho todo de escrever no papel. Slide. Seria um breve. É, eu apresentaria tudo num slide e ficaria muito simples. amigo. Você passa pro seu computador. Eu não Podia- sei, eu acredito que é a placa de rede, não sei. Não sei nem se estou falando certo. Porque quando eu fiz o teste com o tio Gil, eu consegui acessar normalmente o Meet, a sala, consegui visualizá-lo, consegui conversar. Oi? Botar pra gravar? Consegui fazer tudo. Aí no dia seguinte, quando eu ia dar uma aula no 7º ano, uma matéria complicada dessa, que eu seria melhor apresentar no slide, né? Não consegui, porque parece que quando a sala tem mais, vamos dizer, mais de uma pessoa, porque com o Gilbert eu consegui. Quando a sala tá cheia, eu não sei, aí o notebook não ajuda. Eu não consigo entrar, fica travando, aí fica toda a vida lá, o negocinho rodando, dizendo que a câmera está sendo ligada, que já vai entrar e não entra nunca. Foi até na sala, que a senhora conseguiu até apresentar slide. Isso, exatamente. O meu também fica assim. Mas tudo bem, a gente escreve na folha, escreve até na hora que está explicando, porque fica uma coisa mais original, né? Vocês sabem aí Mas que seria eu não melhor. estou olhando de nada. Eu estou escrevendo da minha Brasileiro é cabeça. brasileiro. Bom que você pratica um pouco escrita, né? É bom porque ó, a gente trabalha a mente, Sim. né? Verdade. Então, ó, por Brasileiro é exemplo, brasileiro. vou pegar o verbo ajudar. Ajudem. Vou colocar os meninos. Ali estava a luz. Ali estava os. Uai.
Esse aqui tem menos modificações, porque a gente não precisa cortar letra nenhuma. É só fazer a substituição. Ai, que bom. Filo. Filo. Daqui a pouco tem filha. Ó, Só quero agora saber reparem. se o filo tá certo. Eu... Tá. Ó, ajudem os meninos. Agora o verbo termina por em. Quando o verbo terminar por em, por ão, por ão, no caso AM, né? Depois tem ão, aotil, e oin, oetil. Nós não vamos trocar mais por lo, lá, lois e lais. Nós agora vamos trocar por no, na, nos ou nas. Então, ajudem os meninos, vai ficar ajudem-nos. Por que eu troquei por nos e não por no? Porque não é só um Tá menino, falando de vários de meninos. vários meninos. Não é só de um. Exatamente. Aqui são os meninos. Masculino, plural. Plural. É. No início da aula, eu disse que a função dos pronomes, Que era sejam substituir. eles retos ou oblíquos, são substituir, acompanhar e também concordar em gênero e número. Por isso que eu troquei por nos, para concordar aí com o gênero da palavra, que é meninos, e com o número, que é os meninos, plural. E não troquei por lois, porque a regra diz para a gente agora que quando o verbo termina em, an, on, ão, eu devo trocar por no, na, nos ou nas. Então ficou ajudem-nos, Uhum. tá? Mais exemplos aí. Agora eu vou pegar uma outra terminação. On. Vou colocar uma frase maior um pouquinho. Vou tirar rapidinho, já volto. Vou poder tirar. Agora eu estou aumentando um pouco a frase, que é para vocês perceberem que quando há mais palavras após o termo que vai ser substituído, a gente deve continuar. Como assim? Ó. Vossa Senhoria. E repararam que nesse exemplo a gente não cortou letra nenhuma? Aham. Professora, Oi. a gente vai estudar pronome pessoal de tratamento hoje? Nem sei se vai dar tempo. Alguém vê a hora aí para mim? Para essa câmera não 10 falhar? e 16. 10 e 16? Aham. De repente ainda dê tempo, sim. Vamos ver se eu parar para. Temos uma aula. Oi? A gente ainda tem mais uma aula. Temos uma aula. Tem, verdade. Ai, que bom, quero ver como vou ser chamada. Oi? Quero ver como vou ser chamada. É. Olha só agora, pessoal. Deixa eu circular. Ah, eu circulei embaixo. Não tem problema, não. Uma coisa. Ó, a frase agora é: ao invés de circular aqui em cima, eu circulo embaixo. Não tem problema, não. Põe. Agora o verbo termina em on. Põe o copo sobre a mesa. Tá? Põe o copo sobre a mesa. Agora o verbo termina em on. Circulei aqui embaixo. O termo que eu quero substituir é o copo. O copo tá no masculino singular. Então, qual o pronome que eu vou utilizar? No.
no, tá? Põe no. No. Por que aqui eu não posso usar lo? Põe-lo. Porque o verbo termina com on. Exatamente. Eu só vou utilizar lo, lá, lois ou lás quando os verbos terminarem em R, S ou Z. Agora eu estou utilizando no, na, nos ou nas, porque os verbos têm outras terminações. Aham. Então, quando o verbo termina em on, eu troco por no, na, nos ou nas. Aqui eu troquei por no, porque é o copo. Então, ficou põe no. E aí, aqui eu não parei a frase em o copo. Eu coloquei põe o copo sobre a mesa. Então, eu faço a substituição de o copo pelo pronome, põe-no e continuo Sobre a frase, mesa. tá? Professora, Jorge tá falando que o celular dele tá em 2%. Vê a aula carregando. Já vai cair. Coloca aí no carregador. Ó. Então, aqui, pessoal, como a frase teve continuação após o termo que eu quis substituir, eu repeti o verbo, põe. Dessa vez, não retirei letra nenhuma, porque quando a substituição é por no, na, nos ou nas, eu não corto letra nenhuma. Isso é só com R, S ou Z. Então, repeti o verbo, põe. Coloquei o hífen. Fiz Põe a no sobre a substituição de o copo por no e terminei o resto da frase. Põe-no sobre a mesa. Se eu perguntasse, o no nesta frase está substituindo qual termo? O copo. O copo. Põe-no sobre a mesa, põe o quê? O copo, tá? Aham. Isso também vai acontecer quando o verbo terminar em an, am, ão e on. Então, aí vamos trocar por no, na, nos ou nas. Agora nós temos uma outra informação sobre pronome aí que eu já até comentei no início da aula, né? Uhum. O pronome tu, segunda pessoa do singular, é empregado, perdão, em algumas regiões do Brasil e em contextos mais formais, como em textos literários. E o pronome vós, segunda pessoa do plural, quase não é utilizado em nosso país. Esses pronomes têm sido cada vez mais substituídos pelos termos Você. e vocês. Uhum. Como Quem vai usar voz no diálogo? Pois é, como nós já Foi uma coisa havíamos muito importante. falado, é isso aí. Vocês vão encontrar o uso do vós, o uso do tu, em textos literários, em textos mais formais. Agora, Acho que a gente já viu no livro uma vez. oi? Acho que a gente já viu no livro. Sim, então. Porém, aqui, né, como nós já havíamos falado, esses pronomes têm sido cada vez mais substituídos pelos termos você, né, representando o tu no singular, e vocês, representando o vós no plural. Outra substituição recorrente é o emprego em contextos informais da locução agente a fim de representar o pronome nós, primeira pessoa do plural. No entanto, é importante atentar à concordância adequada. Exemplo, não é errado utilizar agente, tá? Aham. Vocês podem optar tanto pelo pronome nós quanto pelo pronome agente. Só que Tem o fica mais mesmo sentido. Porém, o nós
É um pronome mais formal. Se vocês forem escrever um texto, uma carta, ou estiverem fazendo uma prova para uma entrevista de emprego, vocês Abreviação. devem preferir utilizar o nós, que é um pronome Aham. mais formal. Não vai Tá? falar você. Deve falar, tipo assim, os senhores. O Isso, Senhor. isso. Mas agora nós estamos falando mais do nós e do agente, que tem o mesmo sentido, nós e agente. Né? Indica mais de uma pessoa, mais de um ser. Sim. Os dois são corretos. Porém, o nós é um pronome mais formal, né? Que vocês vão utilizar em situações mais formais, como, por exemplo, numa entrevista de emprego. E em Sim. textos também, para escrever. Fala, Juliana. Sim, também a pessoa vê que você não tem uma escrita boa, se colocar a gente junto. Né, Tem, tia? nós vamos falar também sobre isso. Se na hora de colocar mais, tem o mais de porém, o mais quantidade, a pessoa vai lá e coloca o mais de quantidade em vez de colocar o de porém. Confunde, troca, isso aí. Mas na fala, pessoal, na fala nós podemos utilizar qualquer um. Nós, a gente, né? Até porque a fala, ela é mais espontânea. Então não tem problema nenhum utilizar o termo agente. O que tem problema é fazer a concordância de forma inadequada. Como assim fazer a concordância de forma inadequada? Tem gente que bota a gente junto. E também faz a concordância com o verbo de forma errada. Como assim? Foi o que eu falei. O nós, como vocês já viram, é um pronome de primeira pessoa do plural. Aham. Então, o verbo que estiver ao lado também deve estar no plural, para concordar com o pronome. Ah, Como tá. no exemplo que nós estamos vendo aí, ó. Nós fomos ao cinema no sábado, tá? Fomos, verbo empregado na primeira pessoa do plural para concordar com o pronome nós. Mas eu não quero utilizar o nós. Eu quero utilizar o agente. Posso utilizar o agente? Posso. A gente também, a ideia é de mais de uma pessoa. Porém, esse A gente fomos. Porém, esse termo, vamos lá, olha só que interessante. Quando nós falamos agente, a ideia, a noção que nós temos é de que o termo agente é de quantidade, da ideia de quantidade, de mais de uma pessoa, assim como nós. Aham. Quando eu falo agente, eu estou falando de mim e de mais pessoas, né? Uhum. Porém, o termo agente, na escrita, é um termo no singular ou no plural? Singular. Singular. É um Professor, termo no singular. A ideia Professor. que nós temos é a ideia de várias pessoas, eu e mais pessoas, a gente. Porém, a escrita desse termo é no singular. Portanto, o verbo que vem após também precisa estar no singular. Singular. Tá? Acredito E aí que que eu nunca parei acontece para o erro. pensar nisso. Que a gente é no singular, mas fala de várias pessoas. Exatamente. Por que as pessoas fazem a concordância errada? Porque aqui, qualquer verbo que eu for utilizar agora aqui para formar uma frase, qualquer verbo tem que ser no singular. Falem aí. A gente fomos ao parque. Então, posso utilizar fomos? Não, é nós fomos. Nós fomos, a gente foi. Pelo amor de Deus. Exatamente. Você Então, falou a aqui gente eu vou fomos. utilizar Eu tava a falando, meu gente querido. foi. Brincando, pelo É, amor de Deus. Ao Ao shopping. zoológico. a gente, vou colocar um monte de Ao verbo aqui. A gente fez.
A gente, A gente cumpriu o trabalho. comeu. Tia, a gente cumpriu o trabalho. Copiou? Cumpriu o trabalho. Cumpriu o trabalho. Cumpriu. É Aham. isso? Sim. A gente cumpriu. A gente terminou o dever. A gente terminou. A gente completou no prazo. Olha lá. Certo, tia? A gente completou a matéria no prazo certo. Sim. Eu nem terminei a frase, mas eu coloquei aqui vários verbos para A gente terminamos. vocês perceberem que qualquer frase que vocês escrevam utilizando o termo a gente, ou mesmo na fala, Precisa na estar no hora de singular, né? falar, qualquer verbo precisa estar no singular Pelo para amor concordar com o termo a gente, que na escrita é no singular. Então, a gente foi ao cinema e não a gente fomos. Pelo Tá? amor de Por Deus. que a gente fomos é inadequado? Vou colocar aqui. Porque tá no plural. A Tá gente no plural. é nós Fomos. fomos o certo para usar o fomos. Exatamente, ó. Ô, tia, tipo assim, como Foi. que se fala? Tem a gente, mas se quiser reclamar assim, gente, por que vocês não fizeram dever? Só um minutinho. Como que se escreve? Calma aí, Paulo. Rapidinho para você não perder a explicação. Ó. Aqui eu fiz assim. Ó, a gente fomos. Risquei o fomos. Tá? Para mostrar aqui. Pelo amor de Deus. Aqui não houve concordância nenhuma. A gente é um termo no singular. Fomos é um verbo no plural. Não teve concordância. Mesmo que a gente falar de várias pessoas, tem que estar no singular para concordar, né? Sim. Aqui não está certo porque um termo está no singular e o outro termo está no plural. Não houve concordância. Então, a gente fomos, assim como qualquer outro verbo que eu utilize no plural ao lado de a gente, está inadequado, tá? A gente fomos não está certo. Erradíssimo. Pois é. Ah, mas eu quero utilizar o fomos. Você pode utilizar o fomos, mas aí você vai ter que trocar a gente por nós. Nós fomos, aí sim. Nós fomos ao cinema, pelo amor. Porque quando a gente coloca o nós... Ô, tia, Quando a gente coloca o nós, até a agora, Juliana, tá, concordância pelo amor fica de Deus. direitinha. Pelo amor de Ó, Porque os dois vão estar no plural. isso. Os dois termos vão estar concordando no plural. Ó. Quero utilizar o fomos. Ok. Nós fomos. Fomos, pelo amor. Nós. Primeira pessoa do plural. Fomos. Primeira pessoa do plural. Aqui sim houve concordância verbal. Em cima não houve concordância nenhuma. Uhum. Pois é. Ô, tia, aqui, Juliana, só porque ela errou, ela tá toda hora. Pelo amor de Deus, não é assim. Pelo amor de Eu não Deus. errei, Quem? É, nós fomos. brincando. Eu tava falando brincando. Ah. Ah, tá. Entendi. Então, a gente foi ao cinema. Eu já vi um monte de jogador de futebol falar: a gente fomos, a gente fomos, a gente fomos. É porque não sabe falar. Com certeza, eu também já ouvi. Pelo menos se eu for jogador, eu vou saber como gramatical, oração, vou saber tudo. Tá certo. Porque, na verdade, tem que saber jogar e também falar, né? Porque, Pois tipo é. assim, se eu tenho, no final de carreira, se eu quero seguir outra profissão, o que eu vou fazer? Você não tem? Pois é, ainda mais que eles são entrevistados a todo momento, então tem que mostrar Tem vários jogadores ser que bom falam de assim, bola, mas também pois ser é. bom de fala, né? De falar, de Tipo assim, escrever. eles falam assim, eu peguei a bola, perdi. Pois é, meu time perdeu. Pois é, não ganhei o título. Pois é.
Então, a gente fez o trabalho, a gente comeu uma pizza, a gente cumpriu com a tarefa, a gente terminou o dever, ou nós fomos ao cinema, nós fizemos a tarefa, nós comemos uma pizza, tá? Então, vocês podem utilizar os dois termos, qualquer um dos dois. Ô, tia, tem um jogador que ele é muito bruto, mas ele sabe falar direitinho. Teve Sim, uma vez que ele tinha um monte de jogador apurrinhando ele, aí ele falou, é porque eu sou o Felipe Melo de hoje em dia, já sou diferente, porque se fosse antigamente já tinha largado logo um socão. Sério. a gente não pode generalizar, né? Tem uns que sabem jogar, sabem falar Ele direitinho. sabe falar direitinho, sabe jogar, sabe bater. Agora, Ele sabe tudo, tia. a gente não pode falar a mesma coisa, né? Pois é. É. Neymar sabe chorar. Ontem, então, pelo amor de Deus. Aham. Ah, mas eu fiz dúvida. E eu comemorando igual não sei o quê. Agora, na página 49, pronomes pessoais de tratamento. Ufa. O próprio nome já nos dá um indício sobre o que esse pronome vai mostrar, né? Pronomes de tratamento. O que eles vão mostrar? A página 49 vai pra cá, né, tia? Não, Tipo assim, essa não questão? vamos fazer agora. Ah, tá. E aí, pessoal, o pronome de tratamento vai Tipo assim, designar... numa reunião você fala, tipo assim, você usa esse tal pronome de tratamento. Tipo assim, Vossa Senhoria, Vossa Excelência, essas coisas assim, né? Exatamente. Isso aí, Paulo Vitor. Então, Senhora, os pronomes pessoais de tratamento vão designar o grau de formalidade Vossa Alteza. entre as pessoas num discurso. Qual é o grau de formalidade? Por exemplo, eu não vou falar Mas, com um gerente, né? Um gerente, vamos dizer assim. Vossa Eu não vou Alteza. falar com uma pessoa de mais idade ou o meu chefe, por exemplo, da mesma forma que eu falo com como meus eu amigos. falo com um amigo ou uma amiga íntimo, né? Sim. Não vou usar o mesmo tratamento. Por que eu não vou usar o mesmo tratamento? Porque com a minha amiga ou com o meu amigo, eu tenho uma intimidade, né? Então, eu posso utilizar um pronome, uma forma de tratamento mais informal, mais coloquial, justamente por haver essa intimidade, Tipo assim, né, entre a gente. Agora, quando eu falo com um chefe, ou, por exemplo, eu vou enviar uma carta ao presidente da República, Oxe, ao governador. Oi? Deus me livre. Não tem uma aí, tipo assim, aí fala assim, ô tia, tipo assim, você não escreve bem, não sabe nada. Aí você manda uma carta pro presidente. O presidente fala, gente, tem que melhorar a educação porque me enviaram essa carta aqui, olha. A pessoa não sabe escrever. Colocou sem acento, sem vírgula, isso. Então, a forma de nem presidente nem tratamento, querer falar isso, né? né, sem entrar aí na questão política, né? É exemplo. Sem entrar aí nessa questão de ser de direita ou ser de esquerda, a forma de tratamento é diferente. Eu não posso utilizar a mesma forma de tratamento que eu vou utilizar com o presidente ou que eu vou utilizar com um juiz, né? Olá, tudo bom? Oi? Ser juíza, tá? Você vai ser? Vou. Muito bem. É tipo assim, tia, já tem todo um futuro planejado. Se eu não for jogador, você da Marinha. Se eu não for da Marinha, eu vou ser bombeiro. Se eu não for bombeiro, eu vou ser advogado. Se eu não for advogado, eu vou ser advogado tributarista. É isso. Esse aí tem várias opções, né? Se Ah, não não, der certo aqui, ele vai para ali. Se não der certo ali, ele vai para lá.
Eu é só advogado do juiz. Então, vamos, Juíza, vamos no caso. ter, vamos ter Juliana como um exemplo. Hoje vocês são amigos, amigas da Juliana, né? E futuramente, Nós somos se vocês amigas. continuarem um laço de amizade com ela, mesmo ela sendo Já juíza, tá entendendo isso. entre vocês, né? Tudo bem, vocês irão se comunicar de forma informal, né? Oi, Juliana, você. Porém, A lá na tia tá hora de rindo. uma Eu já... audiência, Sim. ou quando vocês virem alguém se referindo a Juliana numa audiência, vocês irão perceber que o tratamento dado a ela Não é igual, será né? outro. A pessoa não Sim. vai tratá-la por você. Primeiro, porque você é um pronome de tratamento informal que nós utilizamos com pessoas do nosso convívio, né? Tipo Com quem assim, temos Vai ser bem intimidade. Tipo assim, desafiar tia, a o autoridade. advogado vai lá e reclama e fica reclamando com ela. Ela, o senhor pode se sentar, fazendo favor? Isso. Ela não vai falar, senta aí, ou você senta aí agora. Não É, vai falar já tá assim, aí. né? Então é isso que nós vamos estudar agora. Ela O vai grau de duas. formalidade entre as Também duas. pessoas. Por isso que é pronome de tratamento. A forma como você vai tratar um amigo e como você vai tratar, se referir a um juiz, a um governador, enfim. Imagina, Se você o fala que juiz ou o seu juíza chefe. bater o martelo, você já sabe que você tá errado. Já senta. Me chama Ou de então fica bem longe. Isso. autoridade, hein? Autoridades, isso É aí. capaz de, se alguém reclama com Juliana, é capaz dela tacar o martelo. Então, na página 49, Eu, hein? tem o conceito, né? Pronomes de tratamento são palavras empregadas para designar o grau de formalidade que existe entre as pessoas do discurso. Os termos Vossa Senhoria e você são exemplos de pronomes de tratamento. Eles fazem parte dos pronomes pessoais e podem ser empregados para fazer referência à segunda ou à terceira pessoa do discurso. Isto é, com quem se fala ou de quem se fala. Uhum. Tipo assim, Eu vou é ensinar isso legal. daqui a pouquinho para vocês. Tipo Vamos assim, ver primeiro o quadro. Fala se ela com for Vini. juíza, aí tem um amigo dela que ela conheceu no decorrer da carreira dela lá de juíza, aí tem dois amigos. Um é que está sendo indiciado de algo e o outro é o advogado. Ela não vai poder falar assim de uma forma mais informal, vai falar de uma forma formal, tipo assim, de trabalho, Isso. essa coisa assim. Isso aí. Excelente. Agora, olha só. Essa questão aí que eu acabei de falar, o Vossa Senhoria e o você, né, podem fazer referência tanto à segunda quanto à terceira pessoa. Nós vamos ver aí após esse quadrinho dos pronomes de tratamento. Na página 50, nós temos um outro quadro. De presidente é o quê? Então, nós vamos ver agora. Com os pronomes de tratamento, tá? Os pronomes de tratamento mais utilizados, as abreviaturas. No caso de escrever uma carta, né, a gente pode utilizar o termo, o nome ou então a abreviatura, né? E a quem esse tratamento é destinado. Então, o primeiro pronome de tratamento que aparece lá é o você. Pronome de tratamento mais comum, utilizado a todo tempo, com pessoas com quem temos intimidade. Pessoas da nossa família, do nosso convívio, amigos, tá? Nós podemos utilizar o você. A abreviatura é um V com pontinho ao lado, tá? Toda a abreviatura, pessoal, tem que colocar esse pontinho aí do lado. Pra mim, você era VC. Não. Ah, a gente só usa VC é só no você. Zap, no Facebook. Aham. Senhora, a gente usa CNH. Vamos ver. Então, o V, a abreviatura V com esse pontinho é de você. Toda abreviatura tem pontinho, tá? Depois nós temos aí Vossa Alteza.
Vossa Alteza, antes de ver isso daqui, eu tava achando que era para reis, rainhas, príncipes, Calma, Paulo princesas. Vitor. Relaxa, Paulo Vitor. O Relaxa, que diz calma. aqui? Vossa Alteza, qual é a abreviação? Ponto. X. VA. Ponto, aquele Não, pontinho. VA. Silêncio. V. Ponto. V.A. Presta Ponto. atenção, Paulo Vitor. Presta atenção. V de vossa, né? Sim. E A de alteza. Então é um V, pontinho, A, pontinho. Outro pontinho. Professora, quando eu for pra Inglaterra, eu chamo alguém de... Vossa Majestade. Né, Vossa Só Majestade? lá, né? Só lá pra fora, porque aqui não tem príncipe, Aham, não a tem gente vai falar princesa, assim, não tem Vossa duque. Majestade. Vossa Alteza. Então, pessoal, Vossa Alteza, aqui no Brasil vocês não utilizarão, né? É só se Porque- quiser fazer alguma coisa informal e querer agradar alguém. E tirando isso, Mas príncipe e princesa de verdade, esses títulos, só lá fora, né? sim. Então, Vossa Espanha, Alteza... Inglaterra, chamar de Nova Vossa Alteza Zelândia. se quiser. Oi? Pode me chamar de Vossa Alteza se quiser. Ah, Não. tá bom. Princesa Juliana. E Então, eu sou esse Vossa tratamento, Majestade. pessoal, Vossa Alteza, para príncipes, princesas, tá? Vossa Excelência, qual é a abreviatura? V.X.A. Isso. Quando V. eu vejo um EX, eu acho que é de exemplo. Você acha que é o quê? Sempre quando eu vejo um EX, eu falo que é de exemplo. Também. Gente, Mas aí vai vir sem esse ar aí. Sem esse ar. E aí vai ter o primeiro pontinho, que é da abreviação de exemplo, e depois os dois pontos mesmo, que é para apresentar os itens, né, que serão citados. Então, Vossa Excelência, um V de vossa. Aí, essa daqui é para Juliana quando ela virar juíza. Isso. X de excelência e um Azinho lá. Vossa Excelência, altas autoridades do governo, altas patentes militares, bispos, arcebispos. Então, nós utilizamos um tratamento mais formal. O que é ser bispo? Vossa Alteza é um membro da igreja, tá? São pessoas ali que contribuem. Oi? quem é, tem arcebispo. Oi? É verdade. Ele falou que não é da igreja. Ah, sim, entendi. Então, pessoal, o Vossa Excelência, eu quero escrever uma carta para o governador ou para o presidente. Qual desses tratamentos eu vou utilizar? Vossa Excelência, tá? Excelente. Tipo assim, eu tô na aula, eu não vou chamar a tia de Vossa Majestade, Vossa Santidade, Vossa Senhora. Eu vou chamar a tia de Vossa Excelência, uma autoridade na sala de aula. É tipo o presidente do país. A gente vai ver aí. Tem a diretora que Vossa é do Senhoria. colégio, e tem aqui os professores que são da sala. Fala, Paulo Vitor. Paulo Vitor tem sempre alguma coisa para dizer, vocês já perceberam, né? Sim. Tipo assim, do colégio é tia Deise. Da sala são os professores. Então, mas a gente ainda vai chegar aí nesse tratamento. A gente ainda não chegou, não. Calma, Paulo Vitor. Professora, Calma, Paulo Vitor é apressado. faz? Calma, Paulo Vitor. Calma, relaxa. A gente ainda tem Vossa Que Excelência. leve. Fala, Breno. se você for escrever uma carta para o presidente da República, você tem que. Se você botar você, o que vai acontecer? Na verdade, não vai acontecer nada, né? Tipo Mas é um assim, tratamento desrespeitoso, né? Aham. Por ele ser Você uma só autoridade. Você tenta. Mas não merece respeito. você só Ele coloca ser- você se você é amigo íntimo. Tipo assim, Eu sei. é irmão, é prima, essas coisas assim, Por ele colega. ser uma autoridade, você gostando ou não, né? Por ele ser uma autoridade, existe um tratamento adequado. Se você utilizar o pronome você vai estar mostrando que não tem nem conhecimento, né? Dos pronomes, das formas de tratamento adequada
para se referir ao presidente da República. Então, Já pensou aí, para botar altas você autoridades... preso? Oi? Já pensou você bota você e o cara bota você preso? Não, também não é para tanto, né? Uma coisa que eu queria falar, deixa eu tentar lembrar aqui. Geralmente, para juiz, juíza, é meritíssimo, né? Ah, Porém, não veio aqui nesse quadro, mas em algumas gramáticas, ou até mesmo livros do ensino fundamental 1, livros mais antigos, vocês aham. irão encontrar outras formas de tratamento, inclusive essa, que é utilizada para juiz, para juíza, tá? Agora vamos para Vossa Majestade. Qual é a abreviatura? V.M. Oi, tia. VS. Que é utilizada... Essa forma de tratamento é utilizada para... Rei, Reis, rainhas, imperadores. senhores e imperatrizes. Tia, muito Agora obrigada eu por chamo me a chamar. professora de Vossa Majestade. Aqui tem reis, rainhas. Não. É o mesmo caso de não. Vossa Alteza, né? Pois é. É. Tipo assim, Professora, Esses lugares assim eu falo Vossa Alteza, Vossa Majestade. Isso. Aqui no Brasil, tipo assim, nós você não... chega lá na Inglaterra, você fala, Vossa Majestade está... Se bem que vai ter que falar em inglês, né? Já é complicado usar no português, vai ter que usar em inglês, Vossa Majestade estará. Um tempo desses aí, até a televisão mostrou, né, na televisão, na Globo, o casamento, né, do príncipe com a princesa. Você viu Sim, muito isso? de tanto tempo que já passou, eles já tem até o Meghan príncipe Markle. descendente. Isso. Meghan Markle Vossa Santidade. é pra Papa. V.S. Papa. Papa. Quando eu for VS. Tá tudo. Isso. Vossa bom, tia, Santidade, para o Papa. Não tem como usar no Brasil. Agora Aham, também chegamos não tem onde Paulo como. Vitor queria, né? Finalmente, né? Vossa Senhoria, abreviatura, para não ficar igual a Vossa Santidade, a abreviatura de Vossa Senhoria é V, pontinho, S, pontinho, e um azinho lá em cima, de Senhoria. Agora só vou chamar a tia Camille de Vossa Senhoria. Também precisa, é muito formal. Vossa Senhoria está à disposição da aula de amanhã? Não. Autoridades em geral, chefes, Tia Deise diretores e pessoas que se quer tratar com cerimônia, com mais formalidade, Vossa Senhoria, tá? Porém, nesse Porque a caso gente aqui, tem também a cabe Vossa senhor e senhora, que também é um tratamento respeitoso e não só utilizados para pessoas mais velhas, tá? Senhor e senhora também expressam respeito pelo A outro, gente né? tem uma grande sorte de ter a Vossa Senhoria conosco. Professora Camille, como tu queres que te chame? Ah, pode ser Camille mesmo, que a gente já tem uma intimidade, mesmo que a pandemia tenha atrapalhado, né, o Pois é. convívio pessoal. Tá bom, Quase Vossa nós não Senhoria. tivemos Pois é. contato físico, Eu vou mas... chamar de Vossa Majestade. Mas a gente agora tá mais junto Pois do que é. antes. Então, pode ser Camille mesmo, tratamento informal. Tá bom, tia Camille. Senhora, Vossa Senhoria. vou te chamar Não é ruim falar com informal. Vossa Senhoria, porque você tem que pensar no que você vai falar. E por último aí, senhor e senhora. Né? Minha mãe, meu Senhor. pai, minha avó, meu avô, mãe, mais velho. Meu avô. SR, pontinho, e senhora, SRA. Pessoas geralmente mais velhas ou que queremos tratar com distanciamento e respeito, ou seja, não é um amiguinho ou uma amiguinha nossa, né? Então é um tratamento Coronavírus. respeitoso.
Se eu chamar minha avó de senhora, eu chamo ela de velha, avó. Então, e aí embaixo, pessoal, vem falando dos termos que acompanham... Professora, Oi. eu chamo meu pai de coroa. É, Quê? Eu chamava meu avô de meu velho. Eu chamo meu pai de então, é porque, né, há uma intimidade e tal. Já que minha avó não é tão velha, não, tia. Chamam assim. Minha avó é nova. Então, É, amor, pessoal, também não volta. calma aí. Enquanto você ia Olha falar. só, agora nós vamos ver aqueles pronomes de tratamento que são acompanhados do termo vossa ou sua, tá? Porque esse vossa daí também pode ser utilizado sua. Prestem atenção. Quando é que nós vamos falar, por exemplo, vou pegar a Vossa Excelência, se bem que aqui tem Alteza, vou falar o Alteza primeiro, então. Emprega-se vossa quando se dirige diretamente à pessoa. Por exemplo, se eu estou falando diretamente com o presidente, eu estou ali cara a cara com ele, eu vou usar o Vossa Excelência. Vossa Excelência deseja descansar da viagem? No caso aqui, o exemplo está mostrando Vossa Alteza. Ô, tia, sei uma. Calma, Paulo Vitor, relaxa. Calma aí, Eu guarda a quero um pergunta. exemplo. Então, aqui significa que quando eu uso o vossa, eu estou falando diretamente com a pessoa. Vossa Alteza deseja descansar da viagem? É alguém falando diretamente com um príncipe ou com uma princesa, tá? Isso quando eu utilizo o vossa na frente. Agora, se eu não estou falando diretamente com a pessoa, se eu estou falando dessa pessoa com alguém, aí eu já não vou usar o vossa. Eu vou utilizar o sua. Então, ó, embaixo está escrito assim: utiliza-se sua quando se fala a respeito da pessoa. Por exemplo, será que Sua Alteza comparecerá à solenidade? Significa que agora a pessoa não está falando diretamente com um príncipe ou com uma princesa, e sim falando dele ou dela com alguém. Então, quando eu falo diretamente com a pessoa, eu vou utilizar o vossa. Vou falar com o príncipe, Vossa Alteza. Vou falar com o presidente da República, Vossa Excelência. Vou falar com o chefe, com o diretor, Vossa Senhoria. Agora, se eu estou falando dessa pessoa, a respeito dessa pessoa com alguém, eu já não utilizo vossa, eu utilizo sua. Eu estou falando do meu chefe com alguém. Então, é Sua Senhoria. Estou falando do presidente da República. É Sua Excelência, tá? Entenderam? Sim. Sim. Fala, Eu sei Paulo mais. Vitor, qual era a sua pergunta? Não, era um exemplo. Vossa Alteza, que é uma jarra de suco? Então, quando você usa essa frase, Vossa Alteza quer uma jarra de suco, significa que você está falando diretamente com o príncipe ou com a princesa lá na Inglaterra, tá? Mas quando você fala dele ou dela com alguém, aí você vai utilizar, no lugar do vossa, você vai utilizar o sua, ok? Ah, tá. Tipo assim, Sua Senhoria. Isso. Sua Senhoria, Sua Alteza, Sua Majestade. Vossa Senhoria, que eres um computador novo? Isso. Aí, se você utilizar vossa, você está falando diretamente com a pessoa. Entendi. Então, vamos para o número 2. Leia a manchete a seguir. Ministro do STF nega pedido de juiz que quer ser chamado de doutor. Lembrando que também advogados, juízes, também juízas, né, podem ser chamados tanto de meritíssimo como de doutor, doutora. Ô, tia, o que você acha melhor? Vossa Excelência Meritíssima ou doutor? Então, Vossa Excelência é utilizado diretamente para governador,
presidente, e doutor, doutora, mais para esse campo aí de advogado, juiz, Entendi. É tá? porque, tipo assim, o doutor já é chamado de doutor porque vai ter outro. Oxe, Não, olha só. A palavra doutor e doutora não é utilizada somente para médicos, tá? Pois. É também utilizada para, como eu falei aqui, juiz, juíza, né? Que é um tratamento respeitoso. E Dependendo. para todas as pessoas, tá? Não é só para juiz, juíza, médico e médica, não. E para todas as pessoas que têm doutorado, que é uma formação, Doutorado. tá? Por exemplo, Contador gerente. você primeiro, depois que termina o ensino médio, você faz uma faculdade, né? aham. Depois que você faz a faculdade, existem cursos de especialização. Ou seja, você já se formou, você tem uma profissão, e se você quiser se especializar, estudar mais sobre aquilo, existem outros cursos, né? E quanto mais curso, melhor. Aí tem a pós-graduação, que hoje em dia muitos até pulam a pós-graduação, porque pode fazer isso, vai direto para o mestrado. Então, pós-graduação é um curso de especialização. Mestrado, quando a pessoa tem mestrado, significa que ela é mestre, tá? Em alguma coisa. E, por último, que é, vamos dizer assim na linguagem de vocês, o top, né? A pessoa entende muito do que ela faz, porque ela se especializou, ela estudou muito. Doutorado, que é a pessoa que fez faculdade, fez pós, fez mestrado, fez doutorado, ou seja, ela se especializou em um montão de coisas, ou Poxa, isso daí é muito uma coisa específica, né? E aí essa pessoa também pode ser chamada de doutor, doutora. legal. Então, essa palavrinha é utilizada para vários cargos aí, não só para médico e médica, tá? Aham. Isso eu não sabia, não. Caramba, Então, mas a pessoa tá ali para ser chamada disso, tem que se especializar em um monte de coisa. Doutorado, sim, mestrado, não por sei. exemplo, para um professor, no caso, para dar aula em faculdade, ele precisa ter mestrado. Então, ele é mestre. Tem alguns que têm até doutorado, doutor, tá? A senhora tem o quê? Eu tenho pós. Eu não fiz mestrado nem doutorado. Eu fiz faculdade, depois eu fiz pós-graduação. Sendo que hoje em dia, na época que eu fiz, era pós, aí tem o mestrado e o doutorado. Mas hoje em dia, vocês podem pular direto da faculdade para o mestrado, não tem problema. Eu quero começar o curso de onde minha mãe ela estuda. Eu quero arrumar uma vaga para inglês, mas só que eu só posso com 13 anos. Ah, sim, Eu ano entendi. de alguns dias. Entendi. Então vamos voltar para o número 2. Qual deve ser... Ah, tá. Aí falando aqui, você falou de Vossa Excelência, né, Paulo Vitor? Sim, falei de Vossa Então, Excelência. Vossa Excelência, no caso, é mais utilizado para governadores, presidentes, mas também pode ser utilizado aí para juízes, embora vocês encontrem mais o termo... Acho que meritíssimo está meio ultrapassado. Vocês vão encontrar mais doutor, doutora ou Vossa Excelência também, tá? Então, aí, ministro... Tia, Oi. eu acabei de falar aqui com a minha mãe. Minha mãe é a Vossa Excelência da casa. Ah, é? É a autoridade aí. É, minha mãe Então, ministro do STF nega pedido de juiz que quer ser chamado de doutor. Professora, você já fez a chamada? Não, ainda não. Que horas tem? 11 horas. 11 Então, vou dúvidas. fazer agora. Vamos fechar essa página aqui, então, que aí os pronomes possessivos ficam para a próxima aula. Qual deve ser... Aqui, ó, não diz nem que o tratamento para juiz, o certo seja doutor e doutora, né? Como eu falei, não tem aí meritíssimo, meritíssima, que cabe, né? Doutor e doutora, acho que é mais para advogado,
tá? Tanto que aqui, ó, o ministro, tá escrito ministro do STF, nega pedido de juiz que quer ser chamado de doutor. E aí a pergunta, qual deve ser o pronome de tratamento empregado para se dirigir a um juiz? Antigamente, como eu falei, vocês vão encontrar nas gramáticas meritíssimo. Porém, hoje, atualmente, é mais Vossa Excelência, tá? Porque Vossa Excelência, juiz, juíza vai entrar em quê? Em altas. Hein, pessoal? Juiz, juíza entra em quê? Altas Altas autoridades. autoridades, tá? Obrigada. Então, aí, Vossa Excelência. Mas também doutor e doutora é um tratamento respeitoso, mas eu acho que vai entrar mais no campo aí da advocacia, dos advogados. Qual é a classificação gramatical da palavra doutor? Doutor é um substantivo, é um adjetivo, é um pronome, é um verbo? E aí? Substantivo? Substantivo, né? Aham. Substantivo. E olha que legal. Acabamos de falar sobre a letra C. Acho que vocês não vão nem precisar pesquisar. Vão escrever com as palavras de vocês mesmos. Pesquise e escreva em que contexto de comunicação é adequado o emprego da palavra doutor. E agora vocês já sabem que não é só para médico e médica, né? Então, em que contextos podemos utilizar doutor? Doutor, no caso aqui. Quem é formado em doutorado, mestrado, etc. E quem é considerado juiz, advogado... No caso, para se referir... Vocês acreditam que o meu celular já chegou em 20% de novo? Que tia? Sério? Acabou de aparecer mensagem aqui para mim. Que é isso? 20%. Pra mim, a câmera até travou aqui. Isso. Pra mim não, pra mim já não. Aqui, quando aparece a mensagem que chegou a 20%, O meu tem 10, professor. dá uma falha na câmera. Tá vendo como é rápido? Ainda agora estava em 60. Ô, O meu tia, tá em 90. ô, tia, Vamos lá, então. Então, pessoal, vocês vão escrever aí que além de doutor ser utilizado para um campo da medicina, também pode ser utilizado para se referir a pessoas que possuem um título de doutor, como eu falei, que fazem doutorado, né? Ô, tia, Oi. meu celular, eu coloquei, ele tava com 15, eu acho, 10%. Aí eu coloquei na hora do intervalo, depois que começou a aula. Aí já tá 100%. Entendi. Agora ele fica o dia todo. Olha só. A página 51 vem falando sobre pronomes possessivos. Mesmo que eu ainda não tenha explicado, as perguntinhas da página 51 são fáceis. As 3 primeiras são referentes a essa quadrinha que aparece aí. Então não vai ter problema nenhum para vocês responderem. E as outras vêm mostrando o pronome meu, pronome tua, mas em momento nenhum pergunta qual é o tipo de pronome, nada disso, tá? São perguntinhas que mesmo a gente não tendo conhecimento ainda a fundo do que é pronome possessivo, dá para responder. Então, eu vou passar a 51 para casa, só a 51, porque são perguntas que dão para responder. E aí, na próxima aula, a gente vai corrigir essa página e vai entrar falando dos pronomes possessivos, tá? Inclusive, na página 52, quem precisar consultar, mas vocês não vão precisar, porque as perguntas são perguntas bem básicas, mas quem quiser consultar, pode consultar a 52, que tem um quadro dos pronomes possessivos, mas não será necessário. Ô, tia, a senhora tem vontade de se formar em, tipo assim, doutorado, mestrado, alguma coisa assim? Oi, Paulo Vitor. A senhora tem vontade de se formar em outra coisa? Olha, não, hoje eu só me vejo como professora mesmo. Eu até comentei, né, que eu fiz um curso aí de auxiliar de veterinário, né, por eu gostar muito, muito de animal, em especial de cachorros, né?
Sim, acho que Mas, assim, eu fiz, foi legal. Foi legal não só pelo curso em si, né? Mas também porque lá eu fiz amizades, aprendi bastante coisas que hoje em dia eu posso resolver aqui, né? Com a minha cachorra. Não preciso levar em veterinário. Quando ela sentir alguma dor, eu já consigo identificar o que que é, qual o remédio que vai usar. É claro que não é sempre, né? Porque eu não sou veterinária, então eu não posso medicar um cachorro. Mas me serviu para aprender algumas coisas até para eu aplicar com o meu animalzinho, né? Com a minha cachorra. Mas não me Quando o vejo, cachorro de vocês estiver mal, é só levar pra tia família. não. Mas assim, eu não me vejo na área de veterinária, não, porque tem que estudar muito, muito, muito. Você tem que não só estudar, você precisa primeiro gostar, né? você precisa primeiro gostar, depois saber medicina, depois saber Gostar, primeira tomar coisa. esses medicamentos Você tem que fortes. gostar muito, muito, muito. Mas só gostar não é o suficiente, porque eu gosto demais. Demais, demais, demais. Mas é muita Mas coisa. você precisa estudar e também ter sangue frio para ver determinadas coisas. Aí tá mais difícil. Então, assim, eu acho que eu não me encaixo Eu já tiro nessa parte. cirurgião por causa disso. É muito ruim ver o bichinho maltratado, né? Quando alguém faz alguma coisa Verdade. ruim, que o bichinho chega quase morto lá Tipo pra assim, gente. animalmente Então, é triste pra caramba. pra mim não dá. Então, hoje, É muito ruim ver os bichinhos. professora, e vou continuar sendo professora. Não. Então, página Ainda A bem. gente 51. continua no zap depois. Oi, Paulo Vitor. Depois a gente continua lá no grupo. Se Deus quiser. Então, ó, página 51 para casa, só a página 51 mesmo. Porque aí depois vem falando mais a fundo de pronome possessivo, não dá para passar. Muito obrigada, Tia, só por ter essa paginazinha boa. Um pouco Fala escuro. mais alto um pouquinho, Paulo Vitor. Muito obrigada por ter passado só isso. Tá vendo? Passei uma página, e sendo que é só para outra segunda-feira. Tem muito tempo. Dá para você descansar, ver um A filmezinho página hoje. 51. Na minha casa tá frio, mas tá batendo sol. Mas tá com sol, o céu tá Só um azul. minutinho, Paulo Vitor. O que, Juliana? É a página 51. Só. Então tá. Só a 51, pronomes possessivos. Professora, Oi. você botou presença pra mim? Não entendi, Maria. Você botou presença pra mim que eu tinha saído sem querer. Tá, eu coloco. Vou fazer a chamada agora. Tá. Tá? Então vamos lá. Ana Beatriz, tá aí? Presente. Sim. Ana Carolina. Não, Ana Carolina estava, né? Eu vi aqui. eu não vim porque eu não fiquei Ela olhando. tava. É. Ana Clara. Mas eu não sei se foi só na outra aula, então. Ana Clara não, né? Não, É, a Clara não. Inclusive, tá- Ana Clara, esse Sim. mês aqui, eu tô com a folhinha só desse mês. E Miguel Só tem tá falta falando comigo. que ele teve que fazer uma cirurgia, que ele falou. Quem? Miguel. Ângelo. Ah, Miguel eu sei, mas Ana Clara. É. Breno de Jesus. É, Ana Clara. O presente. Breno Lima. Eu. Emanuela. Presente. Gabriela. Faltou. Isaac. Botou no chat. Ah. Isabela. Ela tá presente. Está, tia. Jonas. Presente. João Pedro. Jorge tá presente. Ai, demorou. Jorge. Jorge, tá, pessoal? Ele tá sim, professora. Eu não vi ele aqui, mas. Juliana. Presente. Tati. Tá, Eu tô ok. aqui. Júlia. Ela não tá aqui, não. Eu acho. Casey. Juliana. Presente. Lara.